Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à terceira aula do curso Copywriting Escrita Poderosa, curso onde eu estou ensinando você a escrever textos mais persuasivos e vendedores que encantam clientes e impulsionam negócios. Espero que você tenha gostado das duas últimas aulas, que você tenha baixado o material que eu deixei lá no final da segunda aula, porque eles são muito importantes, esses materiais que eu estou deixando, para você se aperfeiçoar como copywriter, tá? E na aula de hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância para qualquer copy, tá? E você que é copywriter deve dar o devido valor a isso, tá? Deve dar um valor extremo a isso. A verdade é essa, sem exagero. Eu vou falar sobre as headlines, né? Ou títulos. Vou explicar para você o porquê que elas são importantíssimas para o resultado da sua copy, tá bom? E o título dessa aula é Em Busca das Headlines Perfeitas, né? Isso aí já é uma headline, enfim. E agora, a partir desse momento, eu vou começar a destrinchar um pouco do poder das headlines com você. Começando aí pela citação do Albert Einstein, que é a criatividade e inteligência se divertindo. Particularmente gosto bastante dessa frase. E como eu expliquei na aula sobre as premissas, né, a estrutura, tem muita gente que diz que o segredo da copy está na estrutura dela. Eu particularmente acredito que é o conjunto da obra, né? Os pilares que você utiliza, os elementos que você utiliza, as palavras que você escolhe, mas um ingrediente que não pode faltar é a criatividade. Entre os redatores antigos, os redatores do século XX, existia uma certa discussão, né? Alguns falavam que a publicidade, né? Que o marketing, os textos feitos para vender, eles eram muito mais ciência do que criatividade, do que arte. Outros diziam que era arte, não criatividade. Por que não fazer o crossover, né? Por que não juntar uma coisa na outra? Então, eu prefiro trabalhar com a mentalidade de que você pode utilizar tanto coisas científicas quanto a parte de arte, a parte de criatividade, tá? Mas eu decidi começar com essa citação para mostrar para você que a criatividade não pode faltar na hora de você criar uma copy e principalmente a sua headline, tá? Então vamos lá, avançando. A gente tem aí a definição de título. Eu coloquei isso aí antes de falar do termo headline propriamente dito, porque eu também gosto de falar que é o título, né? É o mais simples em português, título. Os dicionários em língua portuguesa definem título como nome ou expressão que se coloca no começo de um livro, em seus capítulos, em publicação jornalística, peça teatral, filme, música, etc. Então, o título, aquela frasezinha impactante que você coloca lá no topo da sua copy, é chamada de headline, mas também pode ser chamada de título, não tem problema nenhum, tá? Não existe, no final, diferenciação sobre esses dois termos, tá? Este é um conceito válido para o contexto do copyright, mas nos apoiamos também no termo usado em meios jornalísticos, que é a headline, tá? Como apareceu para você aí. E uma headline, como eu mostro nesse slide, ou manchete, é um título de uma notícia num jornal ou revista escrito com letras grandes e, muitas vezes, na primeira página. O termo também é usado no marketing e na publicidade para indicar um título chamativo, persuasivo e impactante. Então essa é a definição de headline, né? Isso aí você pode consultar depois sempre que você tiver dúvida, mas enfim, a essência você sabe o que é, um título bem chamativo, persuasivo, vendedor, que você coloca no topo da sua página de vendas, ou então na sua carta de vendas, no seu vídeo de vendas, até mesmo no e-mail e quem sabe até num post de rede social, né? Eu sou adepto do copywriting sendo aplicado em tudo, né? Praticamente tudo que você fizer com o objetivo de vender e até aquilo que você não vende, de certa forma, utilizar as técnicas do copywriting são extremamente importante, tá? E aí eu respondo a pergunta, por que você deve dedicar tempo para aprender a criar headlines excelentes? Simples, o título é a primeira conexão com os leitores. Se você falha com o título, acaba falhando em todo o restante. Se você vende através do título, faz o leitor percorrer meio caminho até a compra, tá? Então, a primeira conexão que a pessoa tem com a sua copy muitas vezes é no título do seu anúncio, o título da sua página, e ali você já expõe o gancho, a promessa, né? Coisas que a gente falou na aula de premissas, né? E já chama a atenção da pessoa, e a gente vai falar um pouco também sobre o modelo AIDA em outras aulas, em próximas aulas, e o elemento atenção ele é muito importante. Muitas vezes você consegue atenção a partir da sua headline, tá? E por isso é muito importante. E o título, quando você consegue vender alguma coisa através dele, através da sua headline, você faz o cliente percorrer meio caminho até a compra. Então, se você já conseguiu fazer com que o desejo dele seja despertado, né, a partir do seu título, da sua headline, fica muito mais fácil de você converter ao final da sua copy. Avançando, tenho aí a citação, duas citações, na verdade, do David Ogilvy.
As duas, se eu não me engano, estão no meu livro A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, justamente no capítulo falando sobre o título, tá? E o Ogilvy, que foi um dos maiores gênios da publicidade e da comunicação do século XX, né, ou de todos os tempos, né? Ele dizia que se você não consegue vender nada através do seu título, você joga fora 80% do dinheiro do cliente, tá? Ou do seu, né? Se a copy for para você, para o seu produto, você está jogando fora 80% do seu dinheiro aí, se você não consegue vender nada através do título. E ele também dizia que uma simples mudança no título pode fazer a diferença de 10 para 1 em vendas, tá? Então essas são dois lemas, né? Eu uso essas frases aí como lemas para caprichar bastante nas minhas headlines, nos títulos das minhas copies, tá? O Claude Hopkins, que foi um grande pensador, né, com relação ao texto de vendas, ao texto publicitário, ele escreveu A Ciência da Propaganda, ele chamava muita atenção para essa coisa da importância de você escrever um título chamativo, tá? E antes da era da internet, os publicitários, os caras que escreviam, os copywriters que escreviam para meios offline, né, para meios físicos como jornais, revistas, eles caprichavam muito e conseguiam vender muito através das suas headlines. Aí você pode dizer assim, ok, Paulo, estou convencido. Como eu começo? Com AIDA. Citei o modelo AIDA agora e eu vou destrinchar um pouco desse modelo com você, que é um modelo clássico de marketing, tá? A gente não abre mão dele, ele não é substituível, ele muitas vezes é adaptável, as pessoas acrescentam, né, outras etapas dentro desse funil, né, considerado funil, modelo AIDA ou modelo AIDA. Ele tem essas 4 etapas, atenção, interesse, desejo e ação. Algumas pessoas complementam isso, colocam outras etapas, mas num todo ele é um modelo clássico que está presente em praticamente toda a comunicação persuasiva, tá? Você chama a atenção, você gera o interesse, você desperta o desejo e convida a pessoa para ação, tá? Então, na fase de atenção é onde você consegue produzir as suas headlines, tá? E criar textos realmente persuasivos, poderosos, tá? Então, de repente, a pessoa está passando ali pelo Facebook e se depara com o seu anúncio, ali você já está fazendo com que ela esteja na fase de atenção e de repente ela entra na sua página ou entra lá no seu vídeo de vendas e de repente se depara com a sua headline lá em cima, você está chamando a atenção dela, tá? Então quando você entende o modelo AIDA num todo, você consegue pensar já ter ideias para criar títulos realmente persuasivos, né? Utilizando esse recurso da atenção, tá? Aí aparece para você aí, ó, as etapas, né? E de repente você consegue levar a pessoa até a sua ideia, o seu produto, a sua solução, simplesmente através do título, tá? E na aula passada, falando sobre estrutura, falando sobre as premissas, eu citei o título de uma copy sobre insônia, né, que eu criei para um cliente, e o título era justamente esse, A Cura para a Insônia. Sem antidepressivos, sem tratamentos que valem uma fortuna, apenas uma mudança na sua rotina. Repare como logo de cara eu já faço com que esse título seja útil, eu vou falar um pouco sobre isso. De certa forma eu coloco ali um pouco de urgência, um pouco de especificidade, enfim. E eu faço com que ele chame a atenção da pessoa que eu quero atrair, a pessoa que eu quero conquistar, enfim, tá? Então você pode até se inspirar aí nesse título, eu acho ele bem completinho, tá? É um dos mais completinhos que eu já escrevi, beleza? E aí eu coloco para você alguns exemplos de capas de revistas, tá? E por mais que nós estejamos escrevendo para o marketing, escrevendo para as vendas, a gente pode aprender muito com os jornalistas, porque eles aprenderam, né? Eles têm aí uma tradição de anos, né? Até séculos, né? Porque a imprensa foi inventada há alguns séculos, e desde que a imprensa foi inventada, os meios jornalísticos se consolidaram e as pessoas que se dedicam a essa área aprenderam a escrever headlines poderosas, chamativas, persuasivas para vender jornais, para vender revistas. E muitas vezes a pessoa não tem o objetivo de comercial no fim, mas ela tem. O jornalista ele consegue fazer com que a pessoa seja atraída por um título, uma manchete polêmica, né? Muitas vezes, enfim, com algo que chame a atenção de alguma forma. E aí eu tenho o primeiro exemplo, que é Como Lidar com os Donos do Dinheiro. Eu particularmente acho esse título bem legal, tá? O segundo aí da história é Maioridade Penal aos 16 anos, ou seja, é um tema polêmico, é um tema controverso. A pessoa que escreveu usou o recurso da curiosidade, né? Você fica curioso para saber o que o jornal, o que a revista publicou a respeito daquele tema. E aí eu tenho uma revista de negócios com o título Puxaram o Meu Tapete, entre aspas, sugerindo que uma pessoa falou isso, tá?
A gente tem aí, ó, a foto do Lula com roupa de presidiário, né? E a headline, os chaves de cadeia que cercam o Lula, né? Eu achei muito interessante isso aí, muito polêmico também. A capa da revista Exame, com a cara daquele ator ali que faz uma série muito famosa de política, né? Quem tem medo do Netflix? A outra aí ao lado precisamos trabalhar tanto? Também usando o recurso da curiosidade, né? Você fica sabendo, pô, será que eu tô trabalhando tanto? E será que eu preciso trabalhar tanto? E aí você fica curioso para ler a matéria, né? A outra aí, ó, descubra um negócio que cabe no seu bolso. Quem não quer saber, né? O negócio que cabe dentro do nosso bolso. E aí, a última, que é faça o seu primeiro milhão. Quem não quer fazer 1 milhão, né? Se você perguntar, todo mundo quer 1 milhão na conta. Então são recursos que os jornalistas, o pessoal que trabalha para essas revistas, aí, para os jornais, aprenderam a usar para fazer com que as headlines sejam chamativas. E você pode usar a essência disso, captar um pouco disso, né? Dessa essência para usar nas suas copies, com o intuito comercial, tá? E se você observar também tem o que os jornalistas chamam de lead, né? Não é o lead que a gente chama de contato qualificado, é a lead que é o resumo, né, da matéria ali na cabeça. E muitas vezes a sub-headline, o subtítulo, a lead consegue também ser bastante persuasivo, que é o que você coloca ali abaixo da sua headline, beleza? E o que mais? Tem isso. Agora, a partir desse momento, eu vou entregar para você uma chave poderosa que pode fazer com que as suas headlines sejam realmente mais persuasivas, mais criativas, enfim. É uma chave com 4 etapas. Na verdade, é uma fórmula, né? Uma fórmula que os copywriters americanos usam, que eu também tenho usado nas minhas copies, nas construções das minhas copies, que eu vou apresentar para você agora, a partir desse momento. É a fórmula 4 U's. A fórmula 4 U's. E o que significa essa fórmula 4 U's? Bem, é dividido em 4 partes, né? E todas as partes começam com uma palavra com a letra U, tá? E a primeira delas é o U de urgente. Aí eu coloco aí, urgência nas manchetes convence as pessoas a clicarem para ler a copy, abrirem um e-mail ou, no melhor dos casos, comprar o seu produto, tá? E a gente fala muito sobre o gatilho da urgência, né? Sobre o recurso da urgência, que quando a gente coloca um texto, uma palavra que remeta à urgência, a pessoa acaba tomando a decisão mais rapidamente. E esse é um dos segredos da sua copy. A maioria das copies que eu escrevi até hoje, eu utilizei recursos de escassez e recurso de urgência para levar a pessoa a tomar uma decisão na hora, tá? Porque se ela deixar para depois, ela acaba não fazendo. Você provavelmente já entrou numa página de vendas e não comprou o produto. Eu já fiz isso várias vezes. Por quê? Se passou a emoção, se deixou abaixar o calor ali das vendas, da persuasão, a gente acaba não comprando, a verdade é essa. Então, utilizar a urgência é muito importante. Então, se você colocar isso na sua headline, é bem provável que ela faça mais sucesso do que faria se não tivesse, tá? E aí eu dou alguns exemplos de títulos urgentes, como por exemplo, evite o sofrimento da dor de coluna com este gel testado cientificamente. A pessoa que tem um problema de dor de coluna, ela tem a urgência de resolver esse problema. Então, se eu coloco isso na copy, eu estou sugerindo a ela que tome uma decisão rápida de comprar o gel testado cientificamente, tá? Então, a urgência não aparece ali de forma explícita, como por exemplo, compre agora, mas está implícita dentro desse título. O segundo exemplo há apenas 3 maneiras eficientes de fazer um homem desejar você. Tá? É o mesmo exemplo da primeira. A urgência está implícita ali, tá? 3 maneiras eficientes. Eu estou dizendo para a pessoa que só existem essas 3 maneiras. Então eu estou falando para ela, ó, é isso aqui que você tem que fazer. A terceira é, treine seu filhote de labrador em 2 semanas antes que ele destrua o seu sofá. Em 2 semanas. Treinar o seu labrador. Lá eu tive uma cadela labradora e ela era muito arteira, ela perturbava muito, né? Aprontava muito. E se de repente eu tivesse lido isso aqui na época, eu me interessaria de saber que produto é esse, né? Um produto que me ajudava a treinar o meu filhote labrador em 2 semanas antes que ele destrua o seu sofá. Repare como a urgência fica mais explícita aí, ó. Antes que ele destrua o seu sofá. Eu tenho que agir agora, senão ele vai acabar com o meu sofá, com meus eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos. E o segundo U é o U da exclusividade, né? De único. Você tem que tornar a sua headline, a sua promessa única. E como eu coloco aí, a exclusividade é fundamental, porque se os potenciais clientes não tiverem visto o conteúdo ou benefícios semelhantes em outros lugares, se interessarão imediatamente pelo que você está oferecendo, tá? Exclusividade. Se você entrega algo exclusivo, se você sugere algo exclusivo,
você automaticamente faz com que a pessoa se interesse com mais força por aquilo que você está oferecendo, beleza? E eu coloco alguns exemplos aí, ó. Exemplos de títulos únicos. A idosa de 62 anos que ganha dinheiro postando memes no Facebook. Veja se não é algo exclusivo. Não é todo dia que você vê uma idosa de 62 anos ganhando dinheiro postando memes no Facebook, certo? Então, esse é um exemplo de título único, tá? Que é exclusivo, que você não viu em outro lugar. A segunda é 10 lindas flores brasileiras que matam de formas horripilantes. Também não é algo comum que você vê todo dia numa matéria de jornal ou de repente num programa de televisão. Enfim, é uma coisa também exclusiva, tá? A incrível história do gênio do marketing que tinha medo de voar. Esse título eu tirei de um livro de copywriting do meu amigo Gustavo Ferreira, e ele cita essa headline lá, e eu acho ela muito maneira, assim. Ela fala também, remete também à exclusividade, tá? Então, esses são 3 exemplos aí de títulos que usam o U de único, de exclusivo, né? A terceira é de utilidade, útil. A sua headline ela precisa ser útil, ela precisa entregar alguma coisa de útil para a pessoa que está lendo, tá? E eu falo aí, se a sua copy não é útil, por que os visitantes devem lê-la? Como pode uma comunicação ser exclusiva, ultra específica e urgente sem ser útil, tá? Ela tem que ter uma utilidade. A singularidade do seu conteúdo ajuda a atrair leitores, mas a utilidade é que os compele a continuar lendo. Vamos lá para os exemplos, ó. A gente tem como criar propostas profissionais em poucos minutos e fechar mais contratos de ticket alto, tá? É útil. A pessoa quer fechar mais contratos de ticket alto e ela vai saber, ela fica sabendo logo de cara na headline que isso ela pode aprender a partir do que eu estou oferecendo para ela, tá? Segunda, como limpar seu sofá de microfibra sem usar água e sabão. Também é útil, tá? A terceira é receitas saudáveis e saborosas que vão ajudar você a vencer a balança. É outro exemplo aí de headline que é útil, tá? A pessoa lê e ela vê que tem uma utilidade, a oferta, a promessa que você está fazendo. Avançando, a gente tem o 4U, que é o U de ultra específico, tá? É possível que sua headline seja útil sem ser específica, mas quanto mais específica ela for, mais útil ela será. A especificidade é importante porque aumenta a utilidade do conteúdo e o torna mais atraente, tá? Então, quanto mais específico você conseguir ser na sua headline, mais persuasiva ela será, tá? E eu coloco aqui o exemplo dos números. Já se perguntou por que você vê tantas headlines com números? É porque os números são uma maneira de se tornar específico. Por exemplo, conheça agora a estratégia que gerou 1.297 vendas nos últimos 30 dias e por que ela é capaz de garantir 98,9% de retorno sobre o seu investimento. Esse é um exemplo real, é um exemplo que eu realmente usei numa copy de um cliente que ensinava a vender online. E esses números também são reais e eu também acho essa headline completinha aí porque ela é bem específica. Ela fala do número de vendas, ela fala do número do tempo que a pessoa vai levar para fazer esse mesmo número de vendas e ela também fala da porcentagem quebrada ali, 98,9% de retorno. Então, ela é bem específica, tá? E eu dou mais exemplos aqui, ó, de headlines ultra específicas. Você pode eliminar de vez a gordura comendo estes 7 alimentos milagrosos, tá? Então, 7 alimentos supõe especificidade. A cura para a insônia, sem antidepressivos, sem tratamentos que valem uma fortuna, apenas uma pequena mudança na sua rotina. O mesmo exemplo que eu usei há alguns slides atrás, tá? Também falando sobre a especificidade. Eu falo que é sem antidepressivos, eu falo que é sem tratamentos que valem uma fortuna e que a pessoa vai precisar apenas fazer uma pequena mudança na rotina. Então tem uma certa especificidade aí. E aí eu tenho o terceiro exemplo, ó. Os 15 passos para vencer os distúrbios do sono e evitar gastar milhares de reais com remédios. Então eu estou oferecendo para a pessoa 15 passos, tá? Eu estou sendo específico, estou dizendo para ela que ela vai ter que cumprir esses 15 passos para ser curada da insônia, beleza? E eu explico aqui que se você conseguir aplicar os 4 U's na sua headline, mais persuasiva e poderosa ela será. Então, quanto mais você conseguir tornar a sua copy completinha a partir desses 4 U's, mais resultado a sua headline poderá gerar, tá bom? E aqui, ó, eu dou mais 2 exemplos que é de acordo com os autores do curso americano de Copyright Huawei. Os 2 exemplos abaixo contêm os 4 U's implícitos, tá? Eu não lembro agora, mas depois se você lembrar, você pode me perguntar, que eu pesquiso para você quem foi o copywriter que escreveu isso aí, tá? Mas é o seguinte, ó, como fazer 10 milhões, melhorar sua saúde e ter um bronzeado muito bom. Tudo antes do jantar de hoje à noite.
Olha que legal essa headline, né? A outra é uma cura virtual para artrite que impede a dor e o sofrimento e reconstrói a nova cartilagem em menos de 30 minutos. Essa é bem persuasiva, bem agressiva. Eu acho que gera até um pouco de desconfiança, né? Mas os americanos eles são bem resolvidos com isso. De repente essa headline não funcionaria tão bem no Brasil, mas lá a cultura é outra, o pessoal está acostumado a comprar e tal, enfim, tá? Então esses são dois exemplos aí que você também pode se inspirar. E aí eu falo em busca da perfeição, que é a hora de você começar a se aperfeiçoar no assunto headlines, no assunto criação de títulos para suas copies, tá? E eu já ouvi casos de copywriters que passam que fazem entre 100 a 200 exemplos de headlines antes de escolher uma para sua copy, tá? Eu faço em torno de 30, 40, sempre nessa média aí. Eu acho que eu ainda posso fazer mais, tá? Então todas as vezes que você for escrever a sua headline, faça muitas antes de decidir uma, tá? Porque isso é muito importante. Gaste um tempo, na verdade, invista o maior tempo da sua copy, da sua escrita, para escolher a headline que vai compor a sua copy, tá? E agora eu te convido a baixar os materiais que eu deixei, tá? Eu vou dar alguns exemplos, né? Algumas dezenas de exemplos de headlines aí para você se inspirar. E eu sugiro que você já comece a praticar a criação de headlines para você se tornar um expert, né, nesse quesito da copy e em todos os outros que a gente ainda vai aprender, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Valeu, um grande abraço.